Será que agora que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi indiciado pela Polícia Federal juntamente com outros investigados, pode sair um mandado de prisão contra o ex-presidente? Será que o ex-presidente pode ser preso agora que a Polícia Federal concluiu as investigações e atribuiu ao ex-presidente a prática de alguns crimes que são graves conforme a legislação estabelece? Vem comigo que eu vou te mostrar aqui na legislação. A gente vai precisar conferir no Código Penal, na Lei de Organização Criminosa, na Constituição Federal e no Código de Processo Penal, se é possível que o ex-presidente Jair Bolsonaro, e considerado como qualquer indivíduo, é possível que um indivíduo seja preso antes da conclusão do processo, antes que resulte uma condenação contra aquele indivíduo. Quando é possível que uma pessoa seja presa no curso de uma investigação ou no curso de um processo penal? Bom, para nós nos contextualizarmos, a gente precisa entender o seguinte: a Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro, o general Braga Neto, o general Augusto Heleno, além de várias outras pessoas, em que se atribuiu, conforme essa notícia que está no G1 aqui, conforme noticiado pela Polícia Federal, a prática dos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Além do G1, também foi divulgado aqui no Poder 360, na Revista Oeste, consta aqui o nome de todos os envolvidos ou indiciados pela Polícia Federal, e no BBC. O que acontece? No nosso país vigora o seguinte: a regra é a liberdade. Então, em regra, ninguém é preso, exceto naquelas hipóteses excepcionais que a lei estabelece ou diante da condenação transitada em julgado a uma pena privativa de liberdade. Então, a regra é a seguinte: todo mundo responde em liberdade, fica em liberdade, até que resulte uma condenação criminal com pena privativa de liberdade transitada em julgado. Aí o indivíduo começa a cumprir a pena. Bom, nesse momento do indiciamento, não significa que o ex-presidente é culpado, não significa que o ex-presidente vai ser denunciado, não significa que o ex-presidente está sendo processado. Significa que a polícia concluiu as investigações e imputou ao ex-presidente e aos demais investigados a prática de crimes que encontram-se no Código Penal e na Lei de Organização Criminosa. Logo, com base nisso, não seria admitido uma prisão preventiva, exceto se houver a prática de algum dos atos por parte principalmente dos investigados que se amoldem àquilo que está escrito na legislação processual penal. Vamos primeiro na Constituição. A nossa Constituição estabelece o seguinte: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O que acontece? No Brasil vigora a presunção de inocência. Ora, se uma pessoa é presumidamente inocente, e por exemplo, em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, ele é presumidamente inocente sim, tanto ele quanto todos os outros demais investigados, porque a legislação estabelece dessa forma. Então, o ex-presidente é presumidamente inocente, não culpado, assim como os demais investigados, até que resulte contra ele uma sentença condenatória e transite em julgado. Aí, a partir desse momento, ele pode ser considerado culpado. E claro, se o indivíduo, então, é presumidamente inocente, é claro que você não vai prender uma pessoa que é presumidamente inocente. A regra é a prisão após o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. O que acontece? Que estamos no Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal, no artigo 312, diz o seguinte: a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. O que acontece? Às vezes, no curso de uma investigação criminal, e eu assinalei ali, marquei por conveniência da instrução criminal, porque essa situação, a necessidade da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, são as hipóteses mais comuns para a decretação de uma prisão preventiva. Preventiva porque ela é antes de uma condenação. Quando isso? Quando, durante a investigação ou durante o próprio processo, se verifica a necessidade de prender uma pessoa que está sendo investigada ou processada. Quando isso surge? Por exemplo, quando a pessoa cria embaraços, cria de algum modo algum risco à investigação. Quando a pessoa cria algum risco à investigação, quando a pessoa cria algum embaraço à investigação, o Poder Judiciário pode, após representação da polícia ou do Ministério Público, decretar a prisão preventiva desse indivíduo. Outra situação muito comum também ocorre nos casos em que o indivíduo investigado
ele gera um perigo de fugir, ele gera um perigo de se esvair, de sair fora da área do crime, para fugir eventualmente ao cumprimento de uma prisão. Por exemplo, a pessoa está sendo investigada. Com medo de vir a ser condenada no futuro, ela foge, vai para outro país, vai para um lugar ermo, vai se esconder. Então, quando há o risco de que essa pessoa vai fugir, vai sumir, vai desaparecer, é possível que seja decretada a prisão também para assegurar a aplicação da lei penal, assegurar uma futura eventual aplicação da lei penal, caso essa pessoa venha a ser condenada. O que acontece? Além dessas disposições, a legislação processual também estabelece requisitos mínimos para que seja decretada uma prisão preventiva. Então, ora, além de ser necessária para a investigação policial ou processo criminal, ou também para evitar que a pessoa fuja, tem que ser em crimes graves ou uma situação mais grave. Em crimes mais simples ou crimes que possuem uma pena menor, não vai ser admitida uma prisão preventiva. Aí o artigo 313 diz o seguinte, olha, vai ser admitida a decretação da prisão preventiva? Quando vai ser admitida? Olha, nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Então não é qualquer crime que pode admitir a prisão preventiva. Aqueles crimes que a pena máxima é maior que 4 anos. Hipótese 2. Se o cara já tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença que tenha sido transitada em julgado. Olha aí, mais uma vez aqui a necessidade de trânsito em julgado sendo evidenciada. Terceira hipótese, o crime envolve violência doméstica. Aqui é aquela coisa que a gente sempre fala. Quando se trata de violência doméstica familiar contra a mulher, ou contra os grupos minoritários, é evidente que é mais fácil ali a decretação de uma prisão, até porque muitos crimes que envolvem violência ou grave ameaça nem têm uma pena maior de 4 anos. Agora vamos lá, o ex-presidente então não é um reincidente, não é condenado por outro crime doloso, o caso que é atribuído a ele não é um crime que envolve violência doméstica familiar contra a mulher, portanto não é hipótese do inciso 3, só nos resta avaliar se seria caso do inciso 1. Então primeiro, o ex-presidente teria que de algum modo oferecer algum risco ao processo ou à investigação, ou apresentar um risco de que pretende fugir. Aí com base no inciso 1 deveria ser verificado se os crimes que estão sendo imputados ao ex-presidente Jair Bolsonaro têm uma pena privativa de liberdade máxima maior do que 4 anos. E aí a gente verifica isso aqui. Por exemplo, no 359L, a pena máxima de 8 anos. No 359M, que são os dois dos 3 crimes que estão sendo imputados ao ex-presidente, pena máxima de 12 anos. Nesse sentido, então, nós teríamos uma possibilidade, em tese, de uma decretação de prisão preventiva caso o ex-presidente ofereça algum risco à instrução criminal ou o ex-presidente ofereça algum risco de fugir. Não somente ele, mas os outros investigados também. Aí sim haveria o preenchimento, então, das disposições legais. Eu acho que com isso você entendeu se é possível ou não que o ex-presidente Jair Bolsonaro e os demais investigados, General Braga Neto, General Heleno, sejam presos ou não. Agora, o que se tem é aguardar se a promotoria ou o Ministério Público vai oferecer a denúncia contra essas pessoas que foram indiciadas, se o Poder Judiciário vai receber e se vai haver um processo criminal contra eles. Tá certo? Queria saber a sua opinião. Esse é um tema da mais alta complexidade e polêmica no nosso país, que divide opiniões de ambos os lados, né? De ambos os extremos há discussão a respeito desse fato. Tentei ser o máximo objetivo e trazendo a lei aqui, sem entrar no mérito do assunto. Queria que você deixasse a sua opinião aqui. O campo dos comentários aqui é livre para você comentar, com bastante respeito, é claro. Tá certo? Até o próximo vídeo. Forte abraço e até mais.